Capítulo 268. Os termos de Odin. Heimdall tinha respirado fundo depois de contar aquela parte da história e observou que Zaltian sequer piscava enquanto olhava fixamente para o Gold. Zaltian sempre admirou a força e o conhecimento de Gold, mas ele jamais imaginaria que ele teve uma participação tão singular na história como a que ele tinha escutado. Saber que ele tinha sido o primeiro a trilhar o caminho marcial já era, por si só, uma descoberta impressionante, mas mesmo assim, isso era uma coisa que ele pôde aceitar. Porém, descobrir que ele iniciou uma luta e uma diplomacia pela liberdade de todo um universo era algo capaz de explodir uma mente. Descrever o que Zaltian sentia era difícil até para Heimdall, que já viu todos os sentimentos possíveis no universo, porque afinal, como você se sentiria ao saber que esteve por um longo tempo na presença de alguém de tamanha importância? Pior, e se essa pessoa tivesse se tornado alguém tão próximo de você que se tornou parte do que você é? O que você sentiria? Zaltian estava começando a ter uma pequena compreensão sobre o porquê de Heimdall tratar Gold com tanto respeito ao ponto de chamá-lo constantemente de Grande Arcanjo. Contudo, Zaltian tinha que absorver tudo aquilo mais rápido, porque Heimdall continuava abrindo as cortinas do passado. Eu acho que nada na história, até aquele momento, machucou tanto os deuses quanto as palavras do garoto. O orgulho, o senso de moral e até a honra dos deuses foram feridas por uma única revelação e algumas simples palavras. Geralmente um animal ferido tenta se defender, mas os deuses naquela sala estavam além desse estado, porque as bocas deles permaneciam seladas e eles não conseguiam pensar em nenhum único argumento para se amparar. Acredite, se houvesse qualquer argumento minimamente válido, eles não hesitariam em se agarrar com unhas e dentes nele. Você propõe a liberdade, mas ao custo um crescimento desordenado. Finalmente, desde que o garoto começou a falar na reunião, o pai de todos fez uma interferência. Aquele foi um comentário simples, que foi respondido com um raciocínio complexo. Desordenado ou não, não existe crescimento sem a liberdade. O garoto disse essas palavras com convicção, antes de apontar para Heimdall e continuar. Por que vocês não perguntam àquele maldito, como é que andam o meu planeta e os planetas que eu libertei de vocês? Naquele momento todos os deuses olharam para o meu antecessor. O ódio ainda estava presente nos olhares de todos, mas eles ainda assim queriam ouvir o que ele tinha a falar. O meu antecessor olhava para o pai de todos como se estivesse pedindo permissão para falar. Ele já não se considerava digno da presença do pai e até mesmo dos irmãos que estavam presentes. Seja sincero, Heimdall. A voz do pai de todos tinha um tom de ordem, mas ao mesmo tempo deu uma inexplicável tranquilidade para o meu antecessor. Ele estava pronto para falar, mas antes que o meu antecessor abrisse a boca, o garoto falou. Foque-se no estilo de vida e no sentimento deles. Foi só depois daquela interferência que o meu antecessor começou a falar. Assim que todas as nossas forças saíram dos planetas, houveram períodos de festas e luto em diferentes lugares. Sem a gente para conter as rebeliões e cuidar da distribuição de alimentos e insumos, muitos conflitos surgiram. As raças entraram em um período turbulento de caos, com muitas mortes, fome e concentração de recursos nas mãos de poucos. Os donos desses recursos formaram exércitos e se tornaram governantes extremamente cruéis e injustos. A escravidão aumentou a níveis estratosféricos e os saques assolaram tantas vidas quanto os cruéis governantes que não se importavam em proteger o seu povo. Enquanto o meu antecessor relatava aquilo, os deuses à mesa pareciam escutar um doce cântico e olhavam para o garoto como uma expressão de satisfação, porque ao que tudo indicava, o tiro tinha saído pela culatra e a tal liberdade que ele tanto reivindicava estava provando ser um devaneio, uma utopia. Alguns deuses chegaram ao absurdo de sorrir durante a menção de tantas tragédias, porque na cabeça deles, elas provavam que eram os deuses que mantinham a ordem necessária para que a criação pudesse viver e conviver. O garoto viu aqueles sorrisos nas faces dos deuses e era de se esperar que ele tivesse mais um episódio explosivo, mas isso nunca aconteceu, porque o meu antecessor ainda não tinha terminado de dizer tudo o que aconteceu àqueles planetas. Quase todos os planetas passaram por uma média de 40 a 50 anos de um completo caos, mas no fim, todos aprenderam a lutar por si mesmos.
Quando o meu antecessor disse aquilo, os deuses olharam para ele com expressões confusas e até repreensivas, como se aquela última frase não estivesse no roteiro que eles tinham imaginado em suas mentes. O Pai de todos tinha dito para o meu antecessor ser sincero, e foi isso o que aconteceu, mesmo quando a direção daquele relatório começou a mudar de forma brusca. Os principais governantes de regiões naqueles planetas foram aqueles que nós escolhemos como nossos capatazes. Eles usaram o poder que demos a eles em benefício próprio e exigiram que os seus governados tivessem por eles a mesma devoção que tinha por nós. Entretanto, nem todos eles pensavam da mesma forma. Alguns dos antigos capatazes se colocaram à disposição do povo, treinaram eles e lideraram muitas batalhas contra os exércitos dos tiranos que, diferente de nós, eram oponentes possíveis de serem vencidos. Ao longo dos anos, os tiranos foram caindo, um a um, e os reinos conquistados de tantas guerras começaram a se tornar nações mais justas e livres. É impossível existir uma justiça total em tudo e todos, mas essas nações aprenderam a trabalhar pelos seus ideais de prosperidade, a conviver com as diferenças e viver em paz. Ainda há tensões entre as nações desses planetas e uma escalada de poderio bélico e treinamento de tropas, mas de alguma forma, essa mesma escalada que acontece por todas as partes criou uma espécie de paz entre as nações, que começaram a ver que a diplomacia era muito mais vantajosa para eles do que o conflito, e o segundo passou a ser considerado apenas como um último recurso. Foram necessários muitos anos de disputas e conversas até que as nações chegassem ao ponto que eu acabei de dizer, mas isso aconteceu em todos os planetas. Todos temiam que quando os escolhidos que lutaram pela liberdade chegassem ao fim de suas vidas os conflitos recomeçassem, mas isso nunca aconteceu, e hoje eles são retratados nos livros de história como heróis que lideram os seus povos, mas eles não falam do poder que eles tinham, somente que eram seres bastante fortes. Até mesmo a nossa existência passou a ser tratada como um mito. As gerações atuais desses planetas não sabem que existimos e a luta entre os deuses e o arcanjo não é nada mais do que um folclore para eles. Ainda existem alguns que creem na nossa existência e na existência do arcanjo, mas eles são resumidos a pequenos grupos que, normalmente, são tratados como religiosos. Os habitantes desses planetas evoluíram muito durante os anos, e eles aprenderam a pensar e criar coisas que facilitaram os seus processos de produção, transporte e conforto, mas isso nem se compara ao que aconteceu a Decarius. Enquanto o meu antecessor pausava a sua fala, ele olhou para o garoto e continuou olhando para ele enquanto prosseguia. Apenas 2 grupos de algumas centenas de humanos sobreviveram à luta em Decarius, um grupo de devotos a nós e um grupo de escravos. Ele assumiu a tutela do grupo de escravos e guiou-lhes naquilo que chamam de caminho marcial. No princípio, os humanos ensinados por ele, inevitavelmente tentaram vê-lo como um líder e buscavam conselhos e ordens de como agir, mas vez após vez, ele recusou essa posição, sempre dizendo que eles não precisavam de líderes que determinassem como eles deveriam agir e que eles mesmos deveriam traçar os seus próprios destinos. Ele ensinou o caminho para aqueles humanos, e assim que eles começaram a de fato criar uma civilização, ele se afastou e permaneceu assim por um longo tempo. Ele só voltou a interagir com eles quando teve certeza de que a necessidade de receber ordens, direcionamentos ou até se curvar para alguém tinham sido expurgadas dos corações deles e que ninguém o trataria mais como um líder. Aquela civilização cresceu e prosperou muito mais e muito mais rápido do que qualquer outra, devido à liberdade que eles tinham e o poder que possuíam. Eles foram capazes de ir aonde queriam e de se estabelecer em qualquer região do planeta. Muitos humanos se concentraram naquilo que chamaram de reino demoníaco, enquanto outros seguiram os seus próprios caminhos e sonhos e se espalharam pelo mundo, criando novas comunidades e culturas que cresceram rapidamente e se transformaram em cidades e até países. Com exceção do grupo de fiéis, todos os humanos de Decarius manipulam a energia espiritual e até hoje não houve nenhuma grande guerra naquele planeta. E ele não teve nenhuma participação na garantia disso, porque desde que ele voltou a interagir com aqueles humanos,
Ele tem vivido com um fazendeiro sem sequer opinar nas decisões dos países e cidades. Hoje, em Decarios, os humanos e as bestas demoníacas vivem pacificamente e elas também manipulam a energia espiritual. Cada um sabe o seu dever e é claro, brigas e problemas acontecem, mas por causa disso eles estão constantemente aperfeiçoando os seus sistemas de leis para que cada crime tenha uma punição adequada e proporcional a ele. Por causa da energia espiritual, alguns dos primeiros humanos que ele ensinou estão vivos até hoje e são considerados os mais fortes e sábios do planeta, mas assim como ele optaram por seguir vidas reclusas e de pouco envolvimento com os outros. Até o momento, 4 desses humanos vivem e trabalham com ele na fazenda. A geração atual é bem informada e muitos sabem sobre a nossa existência, mas devido ao longo tempo sem ver um único Deus, até mesmo eles começaram a duvidar das histórias e nos tratam como uma lenda, diferente dele, que ainda é lembrado no reino demoníaco como o libertador e fundador da nação. Quanto ao outro grupo que sobreviveu à luta em Decarios, o grupo de fiéis, eles até hoje têm vidas arcaicas e evoluíram muito pouco desde aquela época. Eles apenas sobrevivem e não têm muito conforto. A crença deles em nós ainda vive, é passada adiante e eles até hoje oram todos os dias, rogando para que nós os salvemos da realidade deles. No momento que o meu antecessor terminou de falar o pouco que tinha para ser dito do grupo de fiéis, o garoto olhou para o pai de todos e interrompeu, dizendo: todos os livres buscaram uma vida melhor e lutaram pelo que queriam, enquanto aqueles que ainda estavam amarrados a você se mantiveram burros e preguiçosos. A proteção de vocês criou uma realidade de seres vivos que não sabem fazer nada além de receber ordens, e a adoração a vocês pariu uma infinidade de criaturas que, por causa da impotência a qual foram submetidos pelas eras, aceitam com naturalidade a humilhação, não sabem lutar pelos seus futuros e esperam tudo de mão beijada. Se você ama esse universo e aqueles que te chamam de pai, você vai fazer o que eu estou sugerindo, mesmo que os seus filhos te detestem por isso. Agora eu não falo em tom de ameaça e estou sendo sincero quando afirmo que, se vocês não retornarem para este lugar e repensarem os seus atos, vocês serão destruídos. Provavelmente não serão as minhas mãos que selarão esse destino, serão as suas. Eu tive uma breve, mas reveladora oportunidade de ver que vocês estão a uma faísca de começarem a matar uns aos outros. Vocês contaminaram o universo e se contaminaram no processo. Além do mais, tudo que eu descobri está por aí disponível para qualquer um que realmente queira chegar lá. Hoje eu faço uma promessa: o que eu sei não ficará guardado comigo e com os poucos que eu pude ensinar esse conhecimento. E essas oportunidades são direitos de todos, e todos terão acesso a eles. Eu mesmo irei garantir que isso aconteça. O discurso do garoto foi duro como todos os anteriores, mas dessa vez ele tinha um tom de aconselhamento e o pai de todos acenou com a cabeça enquanto olhava para todos os deuses naquela sala e dizia: eu vejo razão nas suas palavras e sinto sinceridade nas suas emoções. Todos os deuses ficaram paralisados enquanto o pai de todos dizia algo que ninguém ali nunca imaginou que pudesse acontecer. Ainda hoje, todos os deuses retornarão para casa e o universo terá uma chance de trilhar o destino dos demais planetas. Eu só tenho 2 condições. A primeira é que você cuide para que nenhum planeta seja excluído de adquirir o conhecimento. A segunda é que a partir desse momento, todas as agressões e provocações sejam cessadas e que você aceite que a violação desse termo será considerada um ato de guerra. Eu não irei me explicar para você ou darei satisfações sobre os motivos de tudo ter sido como foi até hoje, mas te aviso que não sou o líder da minha raça sem motivos ou méritos. Tudo que você fez foi durante a minha ausência e agora eu estarei aqui por um longo tempo. Nunca mais tente ou pense em agir agressivamente com os meus filhos sem que haja um bom motivo por trás disso. Por fim, eu devolvo-lhe as mesmas palavras que me disse. Se você realmente ama e luta pela liberdade desse universo, você aceitará as minhas condições, mesmo que você se deteste por isso.